dia, bem-vindo de volta. Já está connosco Gonçalo Mussungo em estúdio. Hoje iremos falar das marcas rodoviárias, um tema muito importante para todo e qualquer condutor. Atenção, se você não conhecer as regras de trânsito, se você não conhece as regras de trânsito, você é um péssimo condutor, de certeza. Porque você vai estar constantemente a violar marcas rodoviárias e marcas longitudinais. É o assunto que nós aqui vamos destacar. Gonçalo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, caro Afonso Paulo, bom dia a toda a equipe da Palanca TV e em especial aqueles que nos assistem regularmente a partir de Moçambique. Muito bem, hoje aqui nós temos um quadro porque vamos sim para uma aula, não é isso, Gonçalo? Realmente, Afonso Paulo. Hoje então escolhemos as marcas rodoviárias, já há um tempo que não falamos das marcas rodoviárias e hoje trazemos aqui então o tema marca rodoviária, mas dentro das marcas rodoviárias vamos nos restringir simplesmente falarmos das marcas longitudinais. Portanto, não vamos falar das marcas longitudinais sem antes definirmos o que são marcas rodoviárias. Portanto, marcas rodoviárias, estamos a falar de sinais colocados no pavimento e que esses sinais são colocados no pavimento destinam-se a orientar e regular o trânsito na via pública. Portanto, também falar das marcas rodoviárias é falar da sinalização horizontal. Podemos chamar de marcas rodoviárias ou sinalização horizontal. Portanto, os sinais horizontais ou marcas rodoviárias estão classificados em vários grupos, dentre eles estamos a falar propriamente do primeiro grupo das marcas rodoviárias ou sinalização horizontal. Temos o primeiro grupo que são as marcas longitudinais, que é o primeiro tema que vamos falar. Temos as marcas longitudinais, em segundo temos as marcas transversais, em terceiro temos as marcas reguladoras de paragem e estacionamento, em quarto temos as marcas orientadoras de sentido de trânsito, onde encontramos também as setas de seleção e as setas de desvio, e em quinto lugar temos as marcas diversas e guias, e em sexto lugar temos os dispositivos retrorefletores complementares. Portanto, temos aqui as marcas longitudinais, que é que vamos começar a falar primeiramente deste subgrupo das marcas rodoviárias. Portanto, as marcas longitudinais são, na verdade, linhas apostas na faixa de rodagem com o objetivo de separar sentidos ou vias de trânsito. Portanto, as marcas longitudinais são colocadas na faixa de rodagem. Vamos então tentar colocar aqui uma faixa de rodagem para que os utentes, aqueles que nos assistem em casa, consigam entender o que é, na verdade, são marcas longitudinais ou então uma faixa de rodagem. Portanto, se eu colocar aqui, cara Afonso Paulo, uma linha, para quem passou por uma escola de condução, por exemplo, vê uma linha, no caso estamos a falar da marca longitudinal, que é a linha contínua, o código dessa linha é a marca M1, portanto, se olharmos temos uma linha contínua. Se eu colocar uma outra linha lateral, portanto, já deixa de ser linhas contínuas. Exato. Aqui já temos a formação de uma faixa de rodagem. Portanto, temos uma faixa de rodagem. E falamos que as marcas longitudinais são linhas apostas na faixa de rodagem com o objetivo de separar sentidos ou vias de trânsito. Portanto, se colocarmos a primeira linha, a primeira marca longitudinal, que é a linha contínua, colocamos aqui, temos uma faixa de rodagem. O que é a faixa de rodagem? A faixa de rodagem, na verdade, é a parte da via que foi destinada especialmente para a circulação de veículos. Portanto, na via, a parte que foi destinada especialmente para a circulação de veículos é dentro da faixa de rodagem. Portanto, os peões não podem circular dentro da faixa de rodagem. Ok. E que para ser via, na verdade, porque estamos a falar da faixa de rodagem, via é o elemento fixo do sistema rodoviário que vai permitir a circulação de veículos e peões. Portanto, para ser via é preciso outros elementos para compor a faixa de rodagem para que se complete uma via. Portanto, temos uma faixa de rodagem, colocamos no eixo da faixa de rodagem, que é o meio da estrada, certo. Portanto, no meio da estrada, que chamamos meio da estrada, mas que é o eixo da faixa de rodagem. Portanto, o eixo da faixa de rodagem define-se que é uma linha longitudinal que pode ser materializada ou não. E essa linha longitudinal materializada ou não vai dividir uma faixa de rodagem, porque se apagarmos, como dissemos, tínhamos uma faixa de rodagem, ok? É uma faixa de rodagem e metemos a linha no eixo, ok? Agora a faixa de rodagem já está dividida em duas partes. E cada uma das partes está afetada a um sentido de trânsito, sendo um ascendente e outro descendente. Portanto, temos a faixa de rodagem que está dividida em duas partes.
qual é a marca rodoviária? Por exemplo, se eu perguntar a um Paulo qual é a marca rodoviária que está a separar a faixa de rodagem em duas partes. Nesse caso, estamos a falar de uma linha contínua. Portanto, essa é a função da linha contínua, separar a faixa de rodagem em duas partes. Estamos aqui a ver as outras linhas. Essas duas linhas laterais já não chamamos de linha contínua, são guias. Elas pertencem ao quinto grupo das marcas rodoviárias, que é o grupo das marcas diversas e guias. E ela está aí para delimitar, por limite, a faixa de rodagem. Portanto, a função das guias aqui é delimitar mais visivelmente a faixa de rodagem. E a função da linha contínua é separar a faixa de rodagem em duas partes. Isto é função. Atenção, precisamos explicar aos que estão em casa que toda marca rodoviária que aparecer no eixo da faixa de rodagem tem uma única função, mas significado é diferente. Portanto, a função é separar a faixa de rodagem em duas partes. Agora, o que a mesma significa? Portanto, se colocarmos aqui, por exemplo, está aqui um palo no sentido descendente, está a descer, e, por exemplo, no sentido ascendente, tem aqui a colega Eugênia no sentido ascendente. Portanto, neste caso, a marca rodoviária, a linha contínua, significa para o Afonso Paulo a proibição de pisar na mesma ou transpor quando esta fizer a separação de sentido de trânsito. Assim como também para o colega Eugênia, está proibido de pisar ou transpor esta marca. E que se a transposição desta marca rodoviária, nesse caso o condutor incorre a uma infração grave. E as infrações graves já dão inibição de conduzir. Isto vai de 1 mês a 12 meses, o equivalente a 1 ano. Portanto, precisamos prestar atenção quando encontramos esta marca rodoviária no eixo da faixa de rodagem. Não se pode pisar a linha contínua, muito menos transpor. Transpor é ir para o outro lado da faixa do sentido, é transpor. E pisar é colocar o pneu em cima da linha. Não se pode fazer isso porque senão estaria a incorrer a uma infração grave e que dará inibição de conduzir de 1 mês até 12 meses. Portanto, falamos que é a faixa de rodagem. Se colocarmos aqui mais à direita, já sabemos que a parte mais à direita, temos aqui da faixa de rodagem, aparece aqui a berma, e depois temos aqui o passeio, na verdade, temos o passeio. Sabemos também para que serve o passeio e para que serve a berma. Portanto, temos aqui a berma, na verdade, temos a berma e o passeio. Sabemos que a berma também é uma parte da via pública que não foi destinada para a circulação de veículos. Portanto, e depois, se a berma não foi destinada para a circulação de veículos, para que serve a berma? A berma serve, na verdade, para breves operações de carga ou descarga, para a entrada ou saída de passageiro ou ainda em caso de avaria no veículo. Portanto, aqui precisamos reforçar aos demais utentes que a berma, abrimos a lei à luz do artigo 86 do Código de Estrada, nesse caso, permite a reparação de veículos na faixa de rodagem, isso na berma, mas exceptua-se aquelas avarias de fácil reparação. Exato. Portanto, o número 3 do artigo 86 diz que é proibido, na verdade, a reparação de veículos na via pública, excepto aquelas avarias de fácil reparação, como, por exemplo, o pneu furou, pode-se encostar o veículo na berma e fazer a devida reparação, troca de roda, para que essa viatura seja o mais rapidamente possível reparada e prosseguir a marcha. Tanto aqui, cara Afonso Paulo, já temos aqui uma via, porque temos aqui a presença de uma faixa de rodagem, berma e o passeio. Aqui já temos a via, porque é o elemento fixo do sistema que vai permitir a circulação de veículos e peões. Portanto, a parte da via que foi destinada para a circulação de peões é no passeio e a parte da via que foi destinada para a circulação de veículos é dentro da faixa de rodagem. Portanto, tiramos aqui a linha contínua porque falamos que toda marca rodoviária que aparecer no eixo da faixa de rodagem, a função é única, separar a faixa de rodagem em duas partes e o significado é diferente. Portanto, se colocarmos aqui já a outra linha, que é a linha descontínua, a marca M2, portanto, temos aqui a linha descontínua, temos a linha descontínua.
já é uma outra marca rodoviária. Estamos a falar propriamente das marcas longitudinais. Ok, temos a linha descontínua. Portanto, a linha descontínua, a função também é a mesma. Agora, o que é que a mesma linha contínua significa para o condutor? A linha contínua também significa que o condutor deve, na verdade, permanecer no seu sentido de trânsito, só podendo pisar na mesma ou transpor quando o condutor pretender efetuar a manobra de ultrapassagem ou mudança de direção. Portanto, o condutor, se pretende mudar de direção, que é se aqui tiver uma entrada, neste caso, se tiver uma entrada à esquerda, o condutor pode mudar de direção, sinalizar a mudança de direção à luz do artigo 20, que deve sempre sinalizar a manobra, sinaliza a manobra de mudança de direção e vai entrar para a esquerda, ou então, se pretender efetuar uma manobra de ultrapassagem. E aqui também, chamamos a atenção, cara Afonso Paulo, que precisamos entender quando é que estamos perante a uma manobra de ultrapassagem. Será se a gente colocar aqui, vamos lá supor que temos uma outra, num sentido, por exemplo, no sentido ascendente, temos aqui a marca rodoviária que vai separar os sentidos de trânsito, uma linha contínua, e temos uma linha descontínua a separar as vias de trânsito. Falamos que as marcas longitudinais são colocadas na faixa de rodagem com o objetivo de separar sentidos ou vias de trânsito. Portanto, a marca rodoviária que está a separar os sentidos de trânsito é a linha contínua. A linha descontínua está a separar as vias de trânsito. Portanto, no sentido ascendente, temos duas vias de trânsito. O que é uma via de trânsito? Via de trânsito é a zona longitudinal da faixa de rodagem. Portanto, temos uma zona longitudinal da faixa de rodagem que vai permitir a circulação, na verdade, de uma única fila de veículos. Temos aqui uma fila de veículo e a outra fila de veículo. Portanto, temos duas filas de veículo no sentido ascendente. Portanto, agora, aqui estamos a falar, por exemplo, esta via permite ir até 60 km por hora, cara Afonso Paulo. A via permite ir até 60 km por hora. Ok, permite ir até 60 km por hora. E o condutor, o cara Afonso Paulo, está aqui a Eugênia do lado direito, na via da direita, e o Paulo passa na via da esquerda. Imagine que a Eugênia está a circular aqui a 30 km por hora e o Paulo passa aqui à esquerda a 60 km por hora. Bom, será que o Paulo efetuou uma manobra de ultrapassagem à Eugênia? Claramente que não. Ok. Um caso como esse, não. Bom, e quando é que vai ser uma ultrapassagem, na verdade? Ultrapassagem, para a compreensão do nosso público, seria se não estivéssemos Bom, se não tivéssemos... Ok, aqui... Digamos, diferentes, não é? Exato. Se existisse o caso anterior... Exato. Aqui, na verdade, aqui não se considera uma ultrapassagem. Se formos para o artigo 15 do Código de Estrada, o artigo 14 do Código de Estrada, que fala sobre o trânsito em várias filas, a circulação em várias filas de trânsito, e também coadjuvado com o artigo 42 do Código de Estrada, diz que o facto de o condutor de uma das filas circular mais rapidamente que o outro, isso não é considerado uma ultrapassagem. Na verdade, é considerado uma ultrapassagem quando, num sentido, na verdade, temos aqui uma outra imagem, só para reforçar, temos uma imagem aqui, por exemplo, colocamos uma linha descontínua no eixo da faixa de rodagem, é uma linha descontínua, tanto a separar os sentidos de trânsito, sentido ascendente e descendente. Aqui temos a colega Eugênia no sentido ascendente e o Paulo no sentido descendente. Portanto, se tiver aqui, pelo menos em frente, mais uma viatura, a colega Jamila aqui em frente, temos a colega Jamila. Portanto, um Paulo passou, desceu, passou com o seu veículo, desapareceu. Portanto, a colega Eugênia, porque este sentido só cabe, na verdade, uma única fila de veículos, aqui a colega Eugênia, para ultrapassar a colega Jamila, na verdade, terá de ocupar o sentido oposto. E aqui vamos tentar aqui pôr em mente, na verdade, para sabermos quando é que estamos diante de uma manobra de ultrapassagem ou não, aqui precisamos, na verdade, pensar nos 4 princípios para que se efetue a manobra de ultrapassagem. Portanto, para efetuar a manobra de ultrapassagem,
precisamos nos apegar nos 4 princípios que existem para a manobra de ultrapassagem. Temos primeiro o princípio da observação, o segundo é a advertência, a terceira é a execução e o quarto é o retorno. Portanto, aqui, para efetuar a manobra de ultrapassagem, a Eugênia primeiro vai ter que pautar sempre pelo princípio da observação. Neste caso, é pôr o seu veículo paralelamente junto ao eixo da faixa de rodagem, sinalizar a manobra, a intenção que pretende efetuar a manobra de ultrapassagem, coloca o seu veículo mais à direita, mais à esquerda, exatamente junto ao limite aqui do eixo da faixa de rodagem, ok, sinalizando, e depois começa o segundo princípio, que é a advertência. Na verdade, vai advertir a Eugênia fazendo um jogo de luzes. E, na verdade, a Eugênia vai recolher a informação através de espelhos retrovisores laterais, nesse caso esquerdo, que a intenção da Eugênia pretende efetuar a manobra de ultrapassagem e também através do dispositivo de sinalização. Portanto, logo que a Eugênia recolher a informação através do dispositivo de sinalização pisca e o reflexo das luzes do sinal, na verdade, de iluminação, aí a Jamila vai recolher a informação que a Eugênia pretende efetuar a manobra de ultrapassagem. O comportamento da Jamila é pôr o seu veículo mais à direita possível, coloca o veículo mais à direita e logo a Eugênia começa o terceiro processo, que é a execução desta manobra. Mas também aqui precisamos prestar atenção. Antes mesmo da Eugênia começar a efetuar a manobra de ultrapassagem, embora a Jamila reconhecer que a Eugênia pretende efetuar, reduzir a velocidade e colocar seu veículo mais à direita da faixa de rodagem, antes da Eugênia começar, ela deve também, na verdade, verificar o espelho retrovisor, se na sua retaguarda, às vezes, tem aí a colega Helena, na verdade, se calhar a colega Helena também já tem a mesma intenção de efetuar a manobra de ultrapassagem. Aqui a observação deve ser tanto para frente quanto para trás. Exato. Tem que estar seguro de que vou agora executar. Exato. Caso contrário, porque senão o que é que vai acontecer? Aqui a colega Eugênia logo verificou, bom, a Jamila já efetuou, reduziu e colocou o veículo mais à direita. Pronto, eu vou começar a execução. Só que ao começar a execução, afinal, aqui a Helena já tinha uma intenção também de ultrapassar. E logo o acidente entre a Eugênia e a Helena. E a Jamila fica também sem saber o que aconteceu. Portanto, é preciso prestar atenção na manobra de ultrapassagem, que é muito perigosa. E aqui logo a Eugênia começa a terceira Gonçalo, fase. uma vez que o nosso tempo está mesmo apertado, porque ainda temos outros compromissos nesta manhã. Exato. Já temos a explicação da marca longitudinal que separa o eixo da faixa de rodagem, colocado no eixo. Nós já temos noção da linha descontínua, a linha contínua, mas há aqueles casos de linhas combinadas. Tens uma contínua e a outra descontínua. Como é que o automobilista vai compreender este fenómeno? Aqui propriamente terminou a terceira fase, que é a execução, executou a manobra de ultrapassagem, verificou a direita, bom, a colega Jamila está mais na retaguarda e começa a quarta fase, que é o retorno, o regresso no seu sentido de trânsito. Aqui, na verdade, estamos perante uma manobra de ultrapassagem, o que significa que para ultrapassar teve que ocupar o sentido oposto. Já aqui, no mesmo sentido, temos duas filas de trânsito. Neste caso, mesmo que aqui o colega Amparo, nesse caso, tiver aqui um veículo... Breve, Gonçalo, breve. Exato. Tivemos aqui um veículo, efetuarmos a manobra de ultrapassagem. Isso não é ultrapassagem. Exato. Vem para a esquerda, efetua a manobra de mudança de direção para a esquerda, circulou mais rapidamente, mesmo que ele vire novamente para a direita, novamente efetua a manobra de mudança de direção. Então, não é considerado uma ultrapassagem. Cara Afonso, penso que estamos em cima do tempo. Muito em cima. E aqui, só para o que acabou de falar aqui sobre as duas linhas, mas não podíamos passar nas duas, na linha mista, nesse caso, a junção de uma linha contínua e a linha descontínua, estaríamos numa presença de uma linha mista. Antes temos a linha mista, temos as duas linhas contínuas adjacentes. Portanto, essas duas linhas contínuas, a função é a mesma, porque está no eixo da faixa de rodagem, e o significado também é o mesmo. Portanto, o significado de uma linha contínua é o mesmo também que significa para as duas linhas contínuas adjacentes. Significa que é proibido pisar ou transpor quando a mesma fizer a separação de sentido de trânsito. Daí que, na verdade, para irmos rapidamente para a linha que o colega Amparo aqui acabou de citar, por exemplo, que é a linha mista, que é a junção de uma linha contínua e descontínua.
Por exemplo, aqui estamos na presença de uma linha mista. Por isso é que chamamos de linha mista, que é a junção de uma contínua e descontínua. Agora, a função também é a mesma, como dissemos, que toda linha que aparecer no eixo da faixa de rodagem, a função é única, separar a faixa de rodagem em duas partes. Está a separar um sentido ascendente e outro descendente. Agora, significado. A linha contínua significa que é proibido pisar ou transpor. A linha descontínua já diz que pode ser pisada ou transposta para efetuar a manobra de mudança de direção ou ultrapassagem. A linha mista, nesse caso, já significa que o condutor deve obedecer à linha que estiver mais próxima de si. Nesse caso, para um palo que está a descer, a linha que está mais próxima de um palo é a contínua. Nesse caso, o palo está proibido de ir para o lado esquerdo. Agora, se tivermos aqui a colega Jamila, a linha que está mais próxima da Jamila é a linha descontínua. Portanto, logo se tiver um condutor em frente, a Jamila pode pisar essa linha. Para a Jamila, a contínua é imaginária, é como se não existisse. Exato. Portanto, ela pode pisar ou transpor para ultrapassar e logo voltar no seu sentido de trânsito. Portanto, temos várias marcas rodoviárias. Penso essas que ainda marcas, creio que não terminamos as marcas longitudinais. Vamos continuar na sexta-feira próxima. Exatamente. Muito provavelmente com mais tempo poderemos falar não só da linha contínua, descontínua, vamos falar das várias outras, já que começamos a falar da linha mista, e vamos falar, por exemplo, da linha descontínua da aviso, enfim, várias outras linhas aqui que poderemos explicar para o nosso telespectador. Então, uma aula que vai continuar. Exatamente. Vamos continuar as aulas para que, na verdade, os utentes tenham noção de como devem circular com as marcas rodoviárias. Portanto, ao circularem na via, não só devemos, na verdade, nos apegar à sinalização vertical, mas que também devemos aqui prestar atenção na sinalização horizontal ou propriamente marca rodoviária para que não tenhamos, então, o somatório dos acidentes que temos constatado a nível do nosso país. E que a semana passada tivemos um registro de quase 71 mortes. 71 mortes e que continua muito acima continuamos a somar 71 mortes em uma semana, é muito grave. Portanto, precisamos prestar atenção quando tivermos em trânsito, na verdade, porque enquanto estivermos na via pública, porque até pensamos que, na verdade, a regra do Código de Estrada é só para os condutores, na verdade, também precisamos, o peão deve, o utente, enquanto peão, deve pautar pelos princípios da regra do Código de Estrada, enquanto peão, enquanto passageiro e enquanto condutor, para que, em conjunto, então, reduzamos o elevado número de acidentes que temos constatado a nível do país. Portanto, Angola não realiza campeonatos de acidente. Sempre que estiver em trânsito, pautar sempre pelo princípio da boa educação, empatia e sensatez, para que reduzamos significativamente o elevado número de acidentes que temos constatado nas estradas nacionais.